culto de oração, culto no qual iremos louvar a Ti, engrandecer o Teu santo nome, no qual estamos aqui para receber bênçãos e sair repletos da Tua mensagem, da Tua palavra. Estejai com os louvores aqui cantados, com a mensagem falada e também com os nossos irmãos que estão vindo para a Tua casa te adorar e aqueles que se encontram em casa, necessitando da Tua palavra, da Tua mão poderosa em suas vidas. Estejai conosco a partir deste momento, continue derramando a sua bênção, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 105, gosto muito desse Salmo. Salmo 105, versículo 1, 2 e 3. Ele fala assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. A partir desse momento, nós iremos louvar a Deus com o hino A Deus Demos Glória, o hino de número 19 do nosso Inário Adventista. O próximo hino que louvaremos nessa noite é o hino Tu És Fiel.
Sol. cantaremos o hino Vive em Mim.
Muito boa noite, igreja. Muito bom estar com vocês nessa quarta-feira. Que Deus seja louvado. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, fazendo essa breve meditação com os irmãos. O texto escolhido para a meditação de hoje é Salmos 18, de 1 a 3. Os irmãos que puderem estar me acompanhando na leitura. Salmos 18, de 1 a 3. Vamos lá. 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que eu me refugio, o meu escudo. A força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos, eles são exteriores, são externos ou são internos? A resposta é os dois, né? Nós temos inimigos dentro da nossa mente, nós temos o inimigo no mundo espiritual, né? E nós temos também aqueles que são usados pelo inimigo para agirem como se fossem nossos inimigos, por mais que são criaturas de Deus e são nossos irmãos. E o que nós devemos fazer em um mundo onde diversos inimigos nos assolam, onde nós mesmos acabamos sendo os nossos próprios inimigos. O que nós devemos fazer é procurar Cristo como nosso rochedo, porque tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu, e quando desligado também será desligado. Por isso que nós devemos estar sempre em constante vigilância, irmãos, porque o inimigo, ele nunca joga para perder, e ele sempre vai personalizar tudo aquilo que o nosso coração deseja, e ele sempre vai fazer o máximo possível para poder destruir a sua base, a minha base, a nossa base, de forma sutil e quase imperceptível. E o que nós devemos fazer, irmãos, perante a tudo isso? Ter o Senhor como nossa fortaleza, como nosso libertador, como nosso rochedo, como nosso refúgio e como nosso escudo. E só invocando ao Senhor, que é digno de ser louvado, nós seremos salvos dos nossos inimigos, ou salvos até de nós mesmos, irmãos. E, continuando, eu gostaria de saber se algum irmão ou irmã quer fazer algum pedido ou agradecimento, para que nós possamos aqui estar prosseguindo com a oração. Tá ok. Obrigado, irmão. Quem quiser fazer algum pedido ou agradecimento, fique à vontade. O irmão vai estar passando com o microfone. Boa noite, igreja. Boa noite. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele. Poderia estar em outro lugar. Aprova ao Senhor trazer, não só a mim, mas a todos os irmãos aqui nesta noite, para que nós aprendamos mais um pouco da palavra de Deus. E orar sempre, irmãos, uns pelos outros, para que os dias difíceis que virão nós possamos suportar. E as lutas vêm, mas as vitórias são dadas pelo Senhor. Nós temos que confiar nesse Deus que ama nossas vidas e quer salvar a todos nós. Amém. Amém. Boa noite a todos. Não tem como não agradecer, né? Simples fato de estar na casa do Pai já é motivo de agradecer a Ele. Eu agradeço ao Senhor pela comunhão cada vez mais forte que Ele tem permitido eu ter com Ele. Agradeço pela oportunidade da vida e também por estar aqui com os irmãos. Mais uma quarta-feira aqui com os irmãos é motivo de agradecer ao Senhor e peço que o Senhor derrame o Espírito Santo dele sobre a nossa vida. Amém. Demais, só agradecer. Amém. Mais alguém? Levantar a mão aí. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui na igreja mais uma vez. É o mês de agosto. É um mês bem especial para mim, porque é o mês que meu pai faz aniversário, né? Ele faleceu, o aniversário dele foi ontem, né? Então, eu louvo a Deus pelas lembranças boas que ficaram do meu pai. E o bom pai, né, nos conforta, nos alegra. E agradeço também pela vida da minha avó, né? Algumas vezes eu pedi oração por ela. Ela está lá na luta dela, lá fazendo a fisioterapia. Então, que Deus continue cuidando dela.
Agradeço também pela igreja, porque esse ano, lá em novembro, eu faço 20 anos que, né, ingressei nessa igreja, a Igreja de Deus. Então, louvo a Deus por essa bênção. E também no próximo mês, né, vão ter algumas coisas importantes, principalmente ali a investidura dos desbravadores. Então, que vocês orem por esse projeto, né, para que as crianças continuem aí focadas nesse objetivo. No sábado agora também vai ter uma ação missionária aí com os jovens, então que vocês orem, aqueles que querem participar, se programem para estar participando no próximo sábado também. Então, agradeço por tudo isso, eu louvo a Deus, né, pelas bênçãos e misericórdias, pela minha família também, que Ele tem cuidado sempre. Né? Louvado Amém. seja Deus. Amém. Mais alguém, irmãos? Aqui, ó, passa o microfone aqui para frente, por favor. Mais uma irmã. Irmã André. Obrigada. Boa noite a todos. Com certeza temos que agradecer muito a Deus por sua misericórdia. A minha família, a gente agradece muito por nos sustentar, porque Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de ser fiel a gente, mas Ele cuida e ama em cada detalhe. Então, a gente agradece pelo seu Espírito Santo que toca o nosso coração e nos ajuda a procurar viver de acordo com o que agrada a Ele. E gostaria de pedir oração por uma cirurgia que eu vou ter que passar, mas eu vou pegar a segunda opinião ainda de um médico para tirar a amígdala. Eu fiquei com um pouquinho de medo, mas, né, é coisa simples, todo mundo está falando, que é bem simples, e eu peço que Deus esteja à frente e já agradeço a Ele por cuidar de nós. Amém. Então é isso, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela bênção, pela vida, pela saúde, e pedir pelo Edinaldo, é o novo patrão, ele está com tumor no cérebro, e amanhã ele vai voltar para São Paulo, e é um tratamento muito sério e corre risco de vida, entendeu? Que Deus possa estar no controle, abençoando, protegendo, e que tudo corra de acordo com a vontade de Deus. Amém. Reginaldo, né, irmão? Amém. Eu gostaria de agradecer também pelo livramento que eu tive na sexta-feira passada, que eu estava a caminho de Campos e uma moto me acertou a minha porta, ó, o motoqueiro ele voou, e assim, foi um acidente, né, entre aspas, vamos dizer que grave, consideravelmente grave, mas graças a Deus, primeiramente, a maior preocupação ali era a vida, né, do rapaz, que estava em altíssima velocidade. Eu estava saindo do acostamento, e ele não quis dar passagem, além de não dar passagem, ele acelerou e foi para cima, perdeu o controle e acertou meu carro. E ele sobreviveu, né? Não teve lesões tão graves. E até na batida, ele bateu numa parte onde não poderia prejudicar tanto ele assim, né? Prejuízos também são coisas que depois a gente vai revendo, e Deus ele esteve presente em cada momento. Eu agradeço a Deus por isso, por ter conduzido tudo da melhor forma possível. Continuando, convido a irmã Raquel para o louvor especial e prosseguiremos com a nossa oração. Amém, irmã? Bom, coincidentemente, eu vou contar sobre gratidão, sobre agradecer a Deus. Amém. Hoje teve mais gratidão do que pedidos. Oh, meu Deus, pensando estou em Ti, não posso entender o porquê de tanto amor. Queria poder te dizer que grata eu estou, pois sei que em teus braços segura vou estar. Senhor, eu sei que o teu amor é o que traz paz em minha vida. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço,
sim acredito, sim em tuas mãos seguro estou. Sei que estás olhando para mim, não importam os erros que eu já cometi. Eu sei que sozinha jamais me deixarás, meu Pai. Tua graça me basta, seguro em ti estou. Senhor, eu sei que o teu amor é o que traz paz em minha vida. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim acredito, sim em tuas mãos seguro estou. Jamais temerei, pois estou bem segura sob suas asas. Recebo o cuidado de ti, como as aves do céu. O teu amor é o que traz paz em minha vida. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim acredito, sim em tuas mãos seguro estou. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim acredito, sim em tuas mãos seguro estou. Amém. Amém, irmãos. Convido os irmãos para ficarmos de joelhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus Altíssimo, Pai, estamos aqui hoje, Senhor, reunidos nessa quarta-feira para te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai, por mais que nós não sejamos merecedores. Obrigado por ser esse Pai de amor misericordioso, Senhor. Tu sabe o que é melhor, Senhor, para cada um aqui, mas infelizmente nós somos teimosos, Pai, e às vezes até cedemos, Pai, mas nós sabemos que Tu sempre estás, Senhor, disposto a nos perdoar, a nos livrar de todo o mal, a nos proteger. E Tu sempre está com seus braços abertos, Pai. Senhor, eu te peço aqui pelo pedido do irmão sobre o Reginaldo que irá fazer uma cirurgia, que seus santos anjos possam estar, Pai, guiando ele, que seus santos anjos possam estar também com a sua família, Senhor, tranquilizando seus corações. Esteja assim também com a irmã Andréa, Pai, que irá fazer a cirurgia de amígdala. Tudo possa ocorrer bem, Senhor. Seus santos anjos possam estar guiando, protegendo e acompanhando ela sempre, Senhor, assim como sua família também. Esteja aqui com cada um presente, Pai, que esse culto possa ser uma bênção, que nós saiamos daqui hoje preenchidos, Senhor, pelo Seu Santo Espírito. Esteja conosco, nos guie, nos oriente, Pai. E, por favor, Senhor, faça com que no nosso coração se inflame, Pai, a vontade de buscar a Ti, independente de qualquer coisa, cada dia mais, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Simplesmente agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém.
isso? É isso. Amigos, eu quero convidá-los na noite de hoje. Nós vamos fazer um trabalho acerca da questão da oração, a importância da oração na nossa vida, na nossa entrega. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho a cada um de nós. E o conselho que ele nos dá é orar sem cessar, né? Paulo também ele fala que em tudo a gente deve dar graças. E quando ele fala de você dar graças, você ser grato a Deus, é você ser grato nas coisas boas, mas também ser grato nas coisas não tão boas que acontecem na nossa vida. Muito tem se falado, obrigado, Rafael, muito tem se falado da importância da oração, da vida entregue nas mãos do Senhor, da vida entregue nas mãos do Senhor e da busca também na comunhão. O livro, falando acerca da importância da oração, o livro Educação, ele traz um alerta para a gente, mas ele fala também o que acontece na vida de muitas pessoas, né? Obrigado, Aline. Na vida de muitas pessoas. Ele pode passar a primeira, Fred. Aí ele diz assim, ó, muitos oram de que maneira? Que maneira? Com demasiada pressa. Muito obrigado. Muitos oram com demasiada pressa. Com passos apressados, eles passam pela sombra da amorosa presença de Cristo, detendo-se talvez por alguns momentos nos recintos sagrados, mas não esperando receber o quê? Receber o conselho. Se há algo que a gente precisa levar em consideração na nossa vida cristã, é que não se conhece Deus às pressas. Deus não é um Burger King que você passa ali, faz o seu pedido, e às vezes em menos de 5, 10 minutos você já pega do outro lado, e ele já está pronto. Isso é algo que às vezes acontece na vida do cristão, quer seja na igreja adventista ou em qualquer outra igreja, é a vida apressada que nós temos, e não separar o tempo adequado para você poder estar ao lado do seu Deus, ter uma comunhão verdadeira ali com o seu Deus. Note uma coisa, quando se fala em termos de oração, muitas vezes a gente ora à semelhança de uma criança. Por exemplo, como é que as suas crianças elas oram para agradecer o alimento? E às vezes diz ali, né? E às vezes é uma oração até repetida, né? Papai do céu, obrigado pelo papá, abençoe a mamãe e o papai, irmão. Como é que a gente ora para o alimento? Como é que a gente ora, João, para o alimento? Bondoso Deus, obrigado pelo alimento, abençoe o quê? As mãos que os prepararam, não deixe que falte em nossa casa. Não é assim que a gente faz, Rosângela? Já tem uma oração decorada, a mesma coisa à noite para dormir, né? A mesma coisa ali. Obrigado, Deus, pelo bom dia que o Senhor me deu, ou pela boa noite de sono. Às vezes nem tivemos uma boa noite de sono ali. Inclusive, por falar em boa noite de sono, não sei se vocês sabem, o pastor Fábio, ele perdeu o tio dele essa madrugada, essa noite, né? Lá em Campos. Então, a gente lembrar de orar por ele. Mas, geralmente, Regina, a nossa oração, ela é semelhante a uma oração de uma criança. As frases, as palavras ali repetidas. Em alguns momentos, quando você quer ver uma situação que é meio complicada para a gente, o Tutu vem aqui à frente para conduzir o momento de oração. Ele diz algumas palavras bonitas e ele fala assim, olha, amigos, eu vou dar para vocês 3 minutos para vocês poderem orar aí. 3 minutos, vocês vão estar orando aí com o seu Deus, conversando com Ele, e depois de 3 ou 5 minutos, eu vou voltar, eu vou terminar com uma oração. Esses 3 minutos, Rafael, o Gobi, eles parecem que duram quanto? Bastante, né? E às vezes a gente começa a falar bem assim, amém. Para que faz isso? Para ver se a pessoa que vai orar,
ela se toca, ou a gente abre o olho, porque parece, Robson, que o tempo não acaba, porque acabam as palavras para a gente poder falar com Deus. Quando na realidade, a Ellen White, ela diz que orar é o quê? O que é oração? Abrir o coração a Deus como a um amigo. Não são palavras repetidas. Mas quando a gente pega esse texto, muitos oram com demasiada pressa, com passos apressados, eles passam pela sombra da amorosa presença de Cristo, detendo-se talvez por alguns momentos nos recintos sagrados, mas não esperando para receber o divino conselho. E ela conclui dizendo o seguinte, olha, ela conclui dizendo assim, ó, não tem tempo para sentar-se, nem para permanecer junto ao Mestre Divino, e com seus fardos retornam para onde? Para o seu trabalho. Sabe aquela sensação, Alex, que aquela velha frase adventista, é uma frase nossa aqui, minha oração não passa de onde? É uma frase nossa. Aí eu oro, mas a impressão que eu tenho é que a oração não passa do teto. Né? Porque a gente não tem uma vida de oração, uma vida de consagração ali a Deus. É interessante que Jesus, ele tinha uma prática na oração. E diz o livro Testemunhos Seletos, que ele passava noites inteiras em oração com Deus. Ali ele ia para os montes, ia para os vales, para as montanhas, para a beira do rio, um local onde ele pudesse estar a sós ali com o seu Deus. E por cada um de nós, ele derramou orações ali, com forte clamor e também com lágrimas. Uma outra coisa que a Bíblia fala, Ellen White também diz, é que com frequência Jesus orava de que maneira, Raquel? De que maneira que ele orava? De voz o quê? Voz alta. Com frequência ele orava falando mesmo com o seu Deus, porque ele tinha no seu coração que oração era o quê? Abrir o coração a Deus como a um amigo. E ele não ia apenas para pedir, ele ia também para poder conversar com Cristo, com Deus, falar das coisas que haviam acontecido ao longo daquele dia. E é por isso que com frequência ele orava ali em voz alta. E um estudo baseado nisso apresenta esse fato surpreendente de Jesus, ele orando, ele falando ali em voz alta. Quando você pega o livro de Lucas, no capítulo 11, Jesus ele está orando, a cena é essa, Jesus ele está orando, os discípulos começam a ouvir aquela oração, porque não era costume deles orar daquela maneira, e aí, ao ver que Jesus orava de maneira diferente, não era aquela oração, aquela coisa ali formal, qual o pedido que ele faz a Jesus? Por quê? Eles não sabiam orar? A oração dele era diferente. Então, queridos, ao ouvir as poderosas orações de Jesus, eles agora pedem a ele que ensine a orar. Quando você ora em voz alta, quando você coloca ali os seus pedidos de oração diante de Deus, os seus problemas, as suas lutas, quando você rasga o seu coração diante de Deus, as hostes de Satanás, elas correm de nós. E alguém certa vez diz assim, mas e se eu falar em voz alta, em oração, alguma coisa, e o diabo correr na frente, se é um problema que eu estou enfrentando, se é uma fraqueza, ele correr na frente para poder me derrubar. Ou se é algo que eu precisar, que eu estiver pedindo a Deus, ele correr à frente para atrapalhar. Quem é o diabo, Pedro, para interferir nos planos de Deus na sua vida? Quem é o diabo? Que poder ele tem para poder fazer isso, queridos? Agora, a oração em voz alta, ela também dá para nós um sentido mais objetivo e torna também mais definidos ali os nossos pedidos. É por isso que Ellen White, ela disse que a gente deve aprender a orar em voz alta, mas somente onde Deus o quê? Onde Deus possa ouvir. Não é que você vai estar lá dentro do ônibus e de repente você começa a gritar ali, começa a orar e começa a falar. Ou está no meio das pessoas e você vai... Não é assim, queridos. É você ter o seu momento, o seu lugar, quer seja no fundo do quintal, lá no terraço, um quarto reservado, numa árvore, num local, lá na marcenaria, um lugar ali onde é só você e o seu Deus, e você possa estar falando ali com Ele. E eu quero ver com vocês, na noite de hoje, 7 passos ou 7 elementos que uma oração deveria ter. Ela tem outros elementos ali que você pode agregar à sua oração,
Mas eu quero sugerir aqui 7 passos, ou 7 elementos que uma oração ela deveria ter. O primeiro deles qual que é? Qual que é? O louvor. O louvor. É interessante que quando você pega a história de Jesus, o livro Parábolas de Jesus fala muito acerca disso, Vida de Jesus também diz, e ele fala que com frequência, quando Cristo estava em oração com o seu Pai, com frequência ele cantava. E quando Satanás ele se aproximava dele com suas tentações, Cristo também cantava para afugentar Satanás. Então a oração, o seu momento de comunhão com Deus ali, ele deveria ter também alguns hinos selecionados, algo que pudesse tocar o seu coração, que no momento ou outro que você estivesse a sós com o seu Deus, você pudesse derramar a sua alma diante dele, com alguma música que mexe com o seu coração, que abala ali a sua estrutura e que lhe faz se aproximar mais de Deus. Porque a oração, Manuel, não é apenas a gente ficar falando ou orando de maneira ali com a mente, mas é um momento de adoração que nós vamos ter ali com Deus. Queridos, ninguém aguenta ficar o tempo todo, meia hora, 1 hora, apenas falando com Deus pela mente. Você vai dormir. A gente tem uma vida agitada, uma vida corrida, todos os senhores aqui trabalham duro ao longo do dia, outros estudam duro ali, entende, queridos? Então chega um momento que o corpo está cansado, e para você ficar ali apenas com a mente, conversando, apenas ali falando com Cristo, 1 hora você vai perder a linha, você vai dormir, você vai ficar cansado. Por isso o primeiro elemento que você pode agregar à sua oração é o louvor. O segundo elemento é a questão da gratidão. Você colocar ali diante de Deus aquilo que você gostaria de agradecer a Ele, pelas coisas boas que acontecem na sua vida, mas também pelas coisas não tão boas, porque você não tem a visão espiritual para saber aquilo que Deus está te livrando, né? Olha, Elias, o acidente do avião ano passado, aqueles que perderam o voo, no momento em que perderam, Elias, foi bom ou foi ruim? No momento em que perderam, péssimo. Era véspera do Dia dos Pais, o maranhense quis bater em todo mundo, quis quebrar o balcão ali, mas alguns minutos depois, quando ele vê na tela da televisão o avião que ele iria tomar, e agora o avião caído no chão, agora era bom ou era ruim? É maravilhoso, excelente. Então, Edson, a gente não tem os olhos espirituais para poder saber aquilo que Deus está nos livrando, os problemas, as coisas. É por isso que Paulo diz que em tudo dai o quê? Em tudo dai graças, nas coisas boas, mas também nas coisas ruins, que podem se tornar em coisas boas lá no futuro. Terceiro elemento que deve ter uma oração é a questão da confissão. Deus sabe dos nossos problemas? Sabe? Sabe dos nossos pecados? Sim ou não? Claro que sabe, queridos. Mas se Ele sabe, por que Ele quer ouvir? Por que Ele quer que a gente confesse? Que quando você se assenta diante de Deus e você abre o seu coração a Ele, você se sente mais aliviado. Lembra, irmão Zé Alves, a Davi, quando ele disse que quando ele se calou com seus pecados, os seus ossos o quê? O que aconteceu com os ossos dele? Secaram. Mas quando ele abriu, quando ele confessou, o que aconteceu agora, Monique? Quando ele confessa o pecado a Deus, ele se sentiu aliviado ou pesado? É claro, queridos. É por isso que uma oração, ela tem que ter o louvor, ela tem que ter os pedidos, os agradecimentos ali, mas ela tem que ter também confissão. E nós devemos confessar os pecados, aqueles que são conhecidos, mas aqueles também que são ocultos, que a gente acaba cometendo, acaba pecando sem saber que pecou. E Davi fala acerca disso, né? Ele pede a Deus que perdoe os pecados deles e que livra a sua alma daqueles pecados que são ocultos e que todos nós temos, coisas erradas que fazemos sem perceber que a gente fez, querido. O quarto elemento de uma oração, o quarto elemento chama-se intercessão.
É muito fácil a gente ser complacente com os nossos erros. Não, mas se eu fiz isso aqui, mas é porque o fulano, ele agiu dessa maneira. É muito fácil, querido, a gente culpar os outros por causa dos nossos erros. E é muito fácil a gente criticar as outras pessoas da igreja por conta dos erros que cometeram. Olha, fulano, batizou esses dias e olha a roupa que ele está andando aí na rua. Olha o caminho que ele está tomando. É muito fácil a gente criticar os outros. Mas Deus, ele não nos chama para criticar. Porque para apontar o pecado dos outros, ou os pecados dos outros, já tem Satanás para fazer isso. E é por isso que Deus, ele chama cada um de nós para poder interceder. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Salmos, o Salmo 55. O livro de Salmos, o Salmo 55, ele diz assim, ó. Verso 16. Qual é a missão que Deus, ele chama cada um de nós? O que ele espera que você faça na sua oração, no seu momento de comunhão ali com ele, quer seja logo cedo pela manhã, ou quando você retorna para casa? Ele diz assim, ó, 55, o verso 16. Eu, porém, invocarei a quem? A Deus, e o Senhor me salvará. E o verso 17, querido, ele diz assim, ó, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá o quê? Ele ouvirá a minha voz. E quando você faz isso, quando você age dessa maneira, aí você pula para o verso 22, que é quando ele diz assim, ó, confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. E jamais permitirá que o justo seja o quê? Abalado. Deus, ele chama cada um de nós para interceder pela igreja. Você viu um jovem indo por um caminho que não era o correto? Você não deve trazer para a igreja. Você tem que ir atrás dele para ajudar. Viu um homem, uma mulher, numa situação meio complicada? É você que Deus colocou no caminho para dar um sacode nessa pessoa e tentar fazer com que ela mude a sua vida. Interceder pela igreja, clamar pela igreja, buscando a Deus ali, pedindo ajuda também diante das situações, mas a oração, ela precisa também você ter um momento para ser o alvo da oração, da intercessão. E por fim, queridos, você precisa também entender que a oração, ela possui também a questão do silêncio de Deus. Madre Teresa de Calcutá, ela disse assim, Deus também se manifesta aonde? No silêncio. Deus se manifesta no silêncio. Então se diz que quando a gente pede a Deus uma resposta, Deus, ele diz sim, não, ou o quê? Espera um pouco. Mas o silêncio de Deus também é uma resposta. É a maneira que ele tem para trabalhar com cada um de nós. Recapitulando aqui, os 7 elementos da oração. O primeiro deles, qual que é, queridos? O louvor, né? Você louvar ali a Deus, separar uns hinos, algo que toque o seu coração, que lhe ajude a se aproximar mais de Deus. O segundo elemento, qual que é? Gratidão pelas coisas boas e também pelo quê? Pelas ruins, porque você não tem olhos espirituais, querido. Você não sabe do que Deus está te livrando. Você não sabe o que Deus está ajustando para você lá na frente. Terceiro elemento de uma oração, qual que é? Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Você nunca vai chegar para Ele e contar ali um pecado, um problema, e Ele vai colocar a mão no queixo. Rafael Santos, não me diga, eu nunca imaginava que você podia ter feito isso. Você nunca vai pegar Deus de surpresa, querido. É por isso que você precisa confessar o seu pecado a Deus. Que quando você confessa, Ele te ampara, Ele te acolhe e Ele lhe concede o perdão. Quarto elemento, pedido por o quê? Orientação, pedido de ajuda. Independente da decisão que você vai tomar, quer seja comprar uma roupa ou tomar uma decisão mais séria. Quantas pessoas, queridos,
que vão tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, e não buscam de Deus orientação, e depois que quebrou a cara, que o caldo entornou, que o problema se tornou sério, aí quer buscar de Deus socorro. Olha a situação de Ló, quando ele e Abraão estavam lá no alto da montanha, e ele ia tomar a maior decisão da sua vida, o futuro da sua família, ele apenas olhou para as planícies ali de Sodoma e Gomorra, e para ele viu as planícies como sendo o quê? Lembra a expressão que apresenta delas, de tão bonitas que eram? Parecia o quê? O jardim do quê? O jardim do Éden. A Bíblia descreve dessa maneira. E ele não decidiu buscando orientação a Deus. Querido, quando você vai tomar uma decisão, é o momento mais importante da sua vida. E aí, Fred, quando você vai tomar uma decisão, Satanás ele encosta. Porque Satanás ele sabe que uma decisão mal tomada, sem orientação de Deus, pode arruinar uma vida toda. E agora vem, Andréia, o quinto elemento, qual que é? Intercessão. Não fale mal dos membros da igreja, querido. Eles têm tantos problemas quanto você tem. Às vezes aquilo que você é forte, é onde é o ponto fraco dele. Mas aonde o outro é forte, é justamente o local onde o diabo acaba com a tua vida. Então não fale mal dos membros da igreja. Você vê alguma coisa, a igreja está com problema, com dificuldade, vai colocar o seu joelho no chão. É assim que Deus conserta as coisas. Não é através de fofoca, de crítica, apontando o dedo, se aborrecendo à toa. É através da oração que a gente consegue vencer. O penúltimo elemento é você interceder por si mesmo. Clamar a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Deus me ajuda, porque eu não quero ir, mas eu vou. Eu não quero fazer, mas quando eu vejo, eu já estou envolvido. Eu não quero falar, mas eu já abri a boca. Então, querido, é você clamar a Deus por si mesmo. Pedir a Ele que tenha misericórdia, que te ajude, que mude a sua vida, para que você possa se tornar mais forte dia a dia. E por fim, a gente lembrar que Deus também, Ele se manifesta no silêncio. O silêncio de Deus também é uma resposta. E para que a gente possa entender, aceitar o silêncio de Deus, a gente precisa pedir a Ele um elemento, a questão da paciência. A paciência. E conforme Romanos 5, a paciência, ela produz a perseverança. E nós mudamos assim com muita frequência, né? O pedido de oração que era tão importante para nós na quarta-feira passada, hoje já perdeu a importância. E não quer dizer necessariamente que ele não foi atendido. É que a gente vai mudando constantemente, vai mudando, e não prioriza as coisas. E com isso a nossa fé vai enfraquecendo. É mais ou menos assim. Eu começo a ler alguns textos aqui. Abra a Bíblia aí, em 1 Crônicas, capítulo 5. Aí você abre a Bíblia. Aí quando você tenta abrir a Bíblia, eu já leio o texto. Agora pula para Provérbios, capítulo 12. Aí você nem abriu Crônicas, você vai abrir Provérbios, eu já estou lendo. Agora, Apocalipse, capítulo 5, verso 10. Vai chegar um momento que você vai parar de quê? De abrir. Porque você tenta acompanhar, você não consegue. De igual modo é a questão da oração. Quando você vai pedindo, e não vê a resposta de Deus, se você não cuidar, a tendência é desanimar na fé. Mas a gente precisa lembrar que o silêncio de Deus também é uma resposta para cada um de nós. Então, querido, que Deus ele abençoe a sua vida, que Ele dirija a cada dia a sua fé, que Ele te fortaleça, que você priorize um momento de oração, de comunhão com Ele. Encontre ali o seu cantinho, na beira da casa, no fundo, no final da rua, lá em cima no terraço, né? Dentro da cisterna, quando estiver vazia, algum lugar onde esteja só você e o seu Deus. O Tutu e a Cibele têm feito um trabalho de vigílias aqui, têm publicado nos grupos ali da igreja. É um momento para você aprender a ter comunhão com Deus, uma comunhão verdadeira, que eles têm feito um trabalho lindo aqui.
Deus, Ele te abençoe, que Ele te ajude e que Ele fortaleça a sua fé e você possa ter aí os seus momentos de comunhão com Ele, ok? Um milagre eu pedi, de joelho em oração, e Ele me ouviu. Em visões me respondeu, e tudo esclareceu, e em sonhos me falou que não há nada humano que Ele não vê. Deus Santo, poderoso, te espera com amor, te espera com amor. A resposta é certa para quem confiar, para quem confiar. Milagres acontecem para aquele que crê e espera com fé. Quero nele confiar e a Ele entregar o que me preocupa. O impossível Deus fará, pois sempre me ouvirá e em tempo cumprirá. Pois não há nada humano que Ele não vê, que Ele não vê. Deus Santo, poderoso, te espera com amor, te espera com amor. A resposta é certa para quem confiar, para quem confiar. Milagres acontecem para aquele que crê e espera com fé. Um milagre eu pedi, de joelho em oração, e Ele me ouviu. Bondoso Deus, nós vimos nessa noite 7 elementos de uma oração. Pedimos, Deus, que nos abençoe para priorizarmos o momento de comunhão contigo. Pedimos que fortaleça também a cada dia a nossa fé e nos auxilie para termos uma comunhão preciosa ao seu lado, para entendermos, Deus, que o momento mais importante de nossa vida é quando estamos aos seus pés. Nos ajude a separarmos um tempo de qualidade para verdadeiramente conhecer e se fazer conhecido ao Senhor. Iremos retornar agora para o nosso lar. Nos dê a sua proteção. Fique com cada um de nós. Leva-nos em paz.
Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.